Milionário contrata professora particular de inglês. Mas de repente ela começa a seduzi-lo na primeira visita. Orlando, Flórida. Uma cidade vibrante conhecida por seus parques temáticos, clima ensolarado e mansões luxuosas. Foi ali, no bairro exclusivo de Windermere, que a história começou. No alto de uma colina, uma imponente mansão branca de vidro e concreto se destacava entre as demais. Ela pertencia a Ethan Miller, um milionário discreto que havia construído sua fortuna no setor de tecnologia. Aos 38 anos, Ethan era conhecido por sua vida reclusa e uma personalidade reservada. Ele raramente aparecia em eventos sociais, mas sua fortuna e seu nome eram conhecidos por todos. Depois de anos vivendo no exterior, Ethan havia decidido se estabelecer em Orlando. Ele tinha um objetivo claro: melhorar seu inglês. Apesar de ser fluente em várias línguas, Ethan queria atingir a perfeição para lidar com reuniões e negociações mais complexas. Por isso, contratou uma professora particular. Naquela manhã de verão, a professora chegou. Sophia Collins era uma mulher de 29 anos, com cabelos castanhos que desciam em ondas suaves até os ombros e olhos verdes cheios de vida. Ela tinha um sorriso confiante e um estilo casual, mas elegante. Apesar de ser jovem, Sophia era altamente qualificada. Ela havia passado anos ensinando executivos e empresários, mas algo em Ethan a intrigava. Ao passar pelos portões altos da mansão, Sophia sentiu uma mistura de ansiedade e curiosidade. Ela não sabia muito sobre seu novo aluno, apenas que ele era milionário e extremamente exigente. Quando chegou à porta principal, foi recebida por uma empregada uniformizada que a conduziu ao interior da casa. A mansão era ainda mais impressionante por dentro. Paredes de vidro, móveis minimalistas e uma vista de tirar o fôlego para um lago privativo. Quando Ethan apareceu, Sophia sentiu um leve tremor. Ele era alto, com cabelos escuros impecavelmente penteados e uma postura que exalava confiança. Seu olhar penetrante parecia analisar cada detalhe dela. Ele vestia uma camisa branca perfeitamente ajustada e jeans, uma combinação simples, mas que deixava claro seu bom gosto. "Senhor Miller?", disse Sophia, estendendo a mão. "Por favor, me chame de Ethan", ele respondeu, apertando a mão dela com firmeza. Sua voz era profunda e segura, mas havia algo mais, uma frieza que parecia ser sua marca registrada. A primeira aula foi formal e produtiva. Sophia começou avaliando o nível de inglês de Ethan, que era surpreendentemente avançado. Ele respondeu às perguntas com precisão, mas com poucas palavras. Era evidente que ele não era de falar muito, mas prestava atenção a cada detalhe. Ao final da aula, Sophia sorriu e disse: "Acho que será fácil aprimorar sua fluência. Você já tem uma base muito sólida." Ethan apenas assentiu, mas seu olhar permaneceu fixo nela por alguns segundos. Havia algo nos olhos de Sophia que parecia intrigá-lo, algo que ele não conseguia identificar. Enquanto arrumava suas coisas, Sophia aproveitou para observar o ambiente. Percebeu que, apesar da beleza da casa, ela parecia fria e vazia. Não havia fotos de família, nem itens pessoais que indicassem algo sobre a vida de Ethan. Apenas paredes impecavelmente decoradas com obras de arte abstrata. Antes de sair, Sophia não resistiu e perguntou: "Você mora sozinho aqui?" Ethan pareceu hesitar antes de responder: "Sim. Apenas eu e a equipe que mantém a casa em ordem." Havia um tom definitivo na resposta dele, mas Sophia sentiu que havia mais naquela história. Quando Sophia voltou para casa naquela noite, não conseguia parar de pensar em Ethan. Ele era diferente de qualquer pessoa que ela já havia conhecido. Havia algo nele, um misto de mistério e solidão, que a atraía de uma maneira que ela não sabia explicar. Enquanto ela revisava o plano das próximas aulas, decidiu que faria mais do que ensinar inglês. Ela queria entender quem era Ethan Miller. Do outro lado da cidade, Ethan também não conseguia esquecer sua nova professora. Ele era um homem acostumado a controlar cada aspecto de sua vida, mas algo em Sophia mexia com ele. Talvez fosse o jeito que ela sorria, ou como ela parecia tão à vontade mesmo em um ambiente tão formal. Ele sabia que deveria manter a relação estritamente profissional, mas uma parte dele já estava curiosa demais para ignorá-la. O primeiro encontro havia sido apenas o começo. Sophia voltou à mansão de Ethan na manhã seguinte, ansiosa para continuar o trabalho. Apesar de sua determinação em manter a relação profissional, ela não conseguia ignorar a curiosidade crescente sobre o homem reservado que agora era seu aluno. Por outro lado, Ethan parecia ainda mais enigmático, escondendo seus pensamentos por trás de uma fachada impecavelmente controlada. Quando Sophia chegou, a empregada já estava à sua espera na entrada. Ela foi conduzida até a sala de estar, onde Ethan a aguardava.
Ele estava sentado no sofá de couro branco, com um tablet nas mãos. Ao vê-la entrar, ele se levantou e a cumprimentou com um aceno discreto. Bom dia, Sofia. Sua voz era tão séria quanto no dia anterior, mas havia um toque de familiaridade que não estava ali antes. Bom dia, Ethan. Espero que esteja pronto para mais uma aula, respondeu ela, com um sorriso que parecia iluminar o ambiente. Ethan gesticulou para que ela se sentasse. A mesa de centro estava organizada com cadernos, um laptop e uma garrafa de água mineral. Sofia percebeu que ele levava as aulas a sério, algo que ela apreciava. Antes de começarmos, gostaria de discutir algo, disse Ethan, apoiando os cotovelos nos joelhos e entrelaçando os dedos. Seu olhar intenso estava fixo nela. Sofia inclinou a cabeça, curiosa. Claro. O que seria? Ethan respirou fundo, como se estivesse ponderando suas palavras. Quero intensificar o ritmo das aulas. Tenho uma reunião importante em Londres daqui a 2 meses, e preciso que meu inglês esteja impecável até lá. Estou disposto a pagar o dobro para que você venha todos os dias. Sofia arregalou os olhos, surpresa. Não era comum receber propostas tão generosas, mas ela sabia que aceitar significaria passar muito mais tempo naquela mansão, e, consequentemente, com Ethan. Isso não será um problema para mim. Posso reorganizar minha agenda, respondeu ela, mantendo a voz calma. Ethan assentiu, satisfeito. Ótimo. Começaremos amanhã. Conforme os dias se passavam, as aulas tornaram-se mais frequentes e intensas. Ethan mostrava uma dedicação impressionante, mas também começou a revelar pequenos traços de sua personalidade. Ele fazia perguntas sobre a vida de Sofia, como onde ela havia estudado e por que escolhera ser professora. Ela, por sua vez, descobriu que ele era fã de literatura clássica e que gostava de tocar piano nas horas vagas, um detalhe inesperado para alguém tão pragmático. Apesar do profissionalismo que ambos mantinham, havia momentos em que a tensão entre eles era palpável. Como na manhã em que Sofia acidentalmente derrubou uma xícara de café sobre a mesa de vidro. Ela imediatamente tentou limpar, mas Ethan segurou sua mão, detendo-a. Não se preocupe. A equipe cuidará disso, disse ele, com a voz baixa, mas firme. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O toque dele foi breve, mas suficiente para deixá-la desconcertada. Ela tentou se concentrar na aula, mas percebeu que seu coração batia mais rápido toda vez que ele se aproximava. Certo dia, ao final da aula, Ethan fez outra proposta inesperada. Sofia, há algo que gostaria de discutir com você. Ele parecia mais sério do que de costume, quase hesitante. Claro. O que seria? Vou organizar um jantar aqui na mansão para alguns investidores importantes. Gostaria que você me acompanhasse como intérprete. Sofia piscou, surpresa. Um intérprete? Mas seu inglês já está excelente. É mais do que isso. Quero ter certeza de que minha comunicação será perfeita. E, francamente, prefiro alguém em quem confio. As palavras dele a pegaram de surpresa. Apesar de trabalharem juntos há pouco tempo, Ethan parecia confiar nela de uma maneira que ninguém mais fazia. Sofia sabia que aceitar o convite a colocaria em uma posição ainda mais próxima dele, mas a oportunidade era tentadora demais para recusar. Tudo bem. Quando será o jantar? No sábado à noite. Espero que esteja disponível. Ela assentiu, sentindo uma mistura de empolgação e nervosismo. Mal sabia que aquele jantar mudaria completamente a dinâmica entre eles. No sábado, Sofia chegou à mansão vestindo um elegante vestido preto. Ela havia passado horas se preparando, escolhendo algo que fosse sofisticado, mas não chamativo. Quando entrou na sala de estar, viu Ethan de pé, ajustando os punhos de seu terno. Ele parecia ainda mais impressionante do que de costume, com um ar de autoridade que dominava o ambiente. Ao vê-la, Ethan ficou momentaneamente sem palavras. Ele não era do tipo que fazia elogios, mas algo em sua expressão deixou claro que ele achava deslumbrante. Você está apropriada para a ocasião, disse ele, depois de um breve silêncio. Sofia riu, descontraída. Obrigada, eu acho. O jantar foi um sucesso. Sofia traduziu com facilidade as conversas entre Ethan e os investidores, mas o que realmente chamou sua atenção foi a forma como ele comandava a sala. Ele era carismático, inteligente e totalmente no controle. Pela primeira vez, ela viu o homem por trás da fachada reservada, e aquilo a fascinou ainda mais. Quando os convidados foram embora, Ethan e Sofia ficaram sozinhos na sala de estar. Ela estava prestes a se despedir quando ele se aproximou, parando a poucos centímetros dela. Você foi incrível esta noite. Não poderia ter feito isso sem você,
disse ele, com a voz mais suave do que de costume. Sofia sentiu o coração acelerar. Havia algo nos olhos dele que a deixava sem fôlego, uma intensidade que ela não conseguia decifrar. Foi um prazer ajudar, respondeu ela, tentando manter a compostura. Ethan inclinou a cabeça, como se estivesse estudando-a. Talvez você devesse vir mais vezes. Não apenas para as aulas. Sofia arregalou os olhos, surpresa. Mas antes que pudesse responder, Ethan se afastou. Tenha uma boa noite, Sofia. Ela deixou a mansão com a mente a mil, tentando entender o que acabará de acontecer. Uma coisa era certa: sua relação com Ethan estava se tornando cada vez mais complexa. E ela sabia que aquilo era apenas o começo. Na manhã seguinte ao jantar, Sofia acordou sentindo-se estranhamente inquieta. As palavras de Ethan ainda ecoavam em sua mente. Talvez você devesse vir mais vezes. Não apenas para as aulas. Não havia como negar que ele tinha um efeito sobre ela. Mas Sofia sabia que se permitir sentir algo por ele seria um erro. Ethan era seu aluno, além de um homem com uma barreira emocional evidente. Envolver-se com ele complicaria tudo. Mesmo assim, quando chegou à mansão naquela manhã, ela sentiu uma leve expectativa. Seria apenas mais uma aula ou algo havia mudado entre eles? Ao abrir a porta, a empregada cumprimentou com um sorriso amigável. O Sr. Miller está no jardim hoje. Pediu que a aula fosse ao ar livre. Sofia seguiu pelo corredor, admirando novamente a opulência silenciosa da casa. Quando chegou ao jardim, encontrou Ethan sentado em uma espreguiçadeira à sombra de um enorme carvalho. Ele lia um livro de capa dura, mas levantou os olhos assim que a viu se aproximar. Bom dia, Sofia, disse ele, com um sorriso quase imperceptível. Estava mais relaxado do que de costume, vestindo uma camisa polo branca e calças caque. Bom dia. Parece que alguém está aproveitando o clima, respondeu ela, tentando soar casual enquanto se sentava em uma cadeira próxima. Achei que seria bom mudar um pouco o ambiente. Além disso, dizem que aprender ao ar livre estimula a criatividade. Sofia sorriu. Ethan era imprevisível de uma maneira que a desarmava. Enquanto ela começava a organizar o material da aula, ele a observava, com um olhar fixo em cada movimento dela. Você parece cansada, comentou ele de repente. Sofia olhou, surpresa. Não é nada demais. Foi só uma noite longa ontem. Ethan inclinou a cabeça, como se quisesse dizer algo mais, mas optou por permanecer em silêncio. Eles começaram a aula, discutindo frases complexas e gírias do inglês contemporâneo. Mas, ao longo da manhã, Ethan parecia mais distraído do que o normal. Ele fazia perguntas que não estavam diretamente relacionadas ao conteúdo, puxando a conversa para tópicos pessoais. Você sempre quis ser professora? Perguntou ele, enquanto ela explicava uma regra gramatical. Sofia riu. Essa é uma pergunta curiosa durante uma aula de inglês. Mas, sim, sempre gostei de ensinar. Acho gratificante ajudar as pessoas a se comunicarem melhor. Ethan assentiu, mas não parecia satisfeito com a resposta. Ele mudou o foco da conversa. E você? Sempre morou em Orlando? Sofia percebeu que ele estava tentando conhecê-la. Era uma mudança intrigante vindo de alguém tão reservado. Não. Na verdade, sou de Boston. Me mudei para cá há 3 anos, buscando novas oportunidades. E você? Por que escolheu Orlando? Ethan hesitou por um momento antes de responder. É um lugar tranquilo. E a vista do lago é insubstituível. Sofia percebeu que ele estava sendo deliberadamente vago, mas não o pressionou. Havia algo em Ethan que a fazia querer respeitar suas barreiras, mesmo quando ele parecia determinado a cruzar as dela. Naquela tarde, enquanto se despedia, Sofia sentiu novamente a tensão familiar entre eles. Ethan a acompanhou até a porta, algo que ele nunca fazia. Quando chegaram ao hall de entrada, ele parou e a olhou por um momento longo demais. Sofia, começou ele, com a voz baixa. Você já pensou que algumas conexões são inevitáveis? Ela franziu o senho, confusa. O que quer dizer? Ele deu um pequeno sorriso, mas não respondeu. Em vez disso, abriu a porta para ela e disse: Tenha um bom dia. Sofia saiu da mansão sentindo-se mais confusa do que nunca. As palavras dele eram enigmáticas, mas aquele olhar dizia muito mais. Algo estava mudando entre eles, e ela não sabia como lidar com isso. Na semana seguinte, as aulas tornaram-se cada vez mais carregadas de tensão. Ethan parecia encontrar desculpas para prolongar o tempo juntos, fazendo perguntas detalhadas e puxando assuntos fora do conteúdo. Ele começou a mostrar um lado mais leve, até mesmo brincalhão,
que Sofia não havia visto antes. Não acredito que você não gosta de café, comentou ele um dia, enquanto ela recusava a xícara oferecida. É sério. Prefiro chá. É mais suave, respondeu ela com um sorriso. Suave demais, talvez. Como você sobrevive sem cafeína? Sofia riu, percebendo que estava começando a se sentir à vontade com ele, algo que deveria evitar. Em uma tarde particularmente quente, Ethan sugeriu uma pausa na aula. Vamos caminhar pelo jardim. Você merece um descanso, disse ele, levantando-se e estendendo a mão para ela. Sofia hesitou por um momento, mas aceitou. Eles caminharam lado a lado, o som das folhas ao vento criando uma trilha sonora tranquila. Enquanto percorriam o jardim, Ethan começou a falar sobre sua infância, algo que ele nunca havia feito antes. Cresci em uma casa muito diferente desta. Pequena, barulhenta, cheia de gente. Não havia nada de sofisticado, contou ele, com um sorriso melancólico. Parece mais divertido do que isso aqui, disse Sofia, gesticulando para a mansão. Ethan parou e a olhou. Às vezes, sinto falta disso. Mas a solidão é um preço que estou disposto a pagar. Sofia sentiu um aperto no peito. Havia uma vulnerabilidade nas palavras dele que a tocava de um jeito inesperado. Você não precisa estar sozinho, Ethan. Todo mundo precisa de alguém, disse ela, sem pensar. Ele deu um passo em direção a ela, reduzindo a distância entre eles. O coração de Sofia começou a acelerar enquanto ele a olhava nos olhos, tão próximo que ela podia sentir sua respiração. Talvez você esteja certa, murmurou ele. O momento foi interrompido pelo som da empregada chamando ao longe. Ethan recuou, e a mágica do momento desapareceu. Mas Sofia sabia que algo havia mudado, e não havia mais como ignorar. Naquela noite, enquanto revisava os planos das próximas aulas, Sofia se perguntou até onde aquilo iria. Ethan a atraía de uma maneira que nenhum outro homem havia feito, mas ela sabia que cruzar aquela linha significaria entrar em um território perigoso. E, de alguma forma, ela sentia que não havia mais volta. A tensão entre Ethan e Sofia alcançou um novo nível nos dias que se seguiram. Embora as aulas continuassem com a mesma dedicação de antes, havia momentos em que o profissionalismo parecia desmoronar. Palavras ditas com intenções ambíguas, olhares que duravam um segundo a mais do que necessário e sorrisos que escondiam muito mais do que cordialidade. Ambos estavam cientes do que acontecia, mas nenhum deles tomava a iniciativa de discutir ou confrontar o que sentiam. Certo dia, Sofia chegou à mansão e encontrou Ethan tocando piano. Era uma melodia suave, quase melancólica, que ecoava pelas paredes da sala de estar. Ela ficou na porta por um momento, admirando-o em silêncio. Ele parecia completamente imerso na música, os dedos deslizando pelas teclas com uma graça que ela não esperava. Quando ele percebeu sua presença, parou de tocar e olhou para ela. Eu não sabia que você tocava, disse Sofia, se aproximando. Ethan deu de ombros. Não costumo mostrar isso a muitas pessoas. É uma pena. Você é muito bom. Ele sorriu, mas havia algo mais em sua expressão, um toque de vulnerabilidade que a fez querer saber mais sobre ele. Quer tentar? Perguntou ele, se levantando e dando espaço para ela no banco. Sofia riu. Eu? Não sei tocar nada. É fácil. Vou te ensinar. Antes que ela pudesse recusar, Ethan a guiou até o banco. Ele se sentou ao lado dela, tão próximo que seus ombros quase se tocavam. Ele pegou suas mãos e as posicionou sobre as teclas, explicando os movimentos básicos. Agora, siga o ritmo, disse ele, com a voz baixa. Sofia tentou imitar os movimentos dele, mas não conseguiu evitar alguns erros. Cada vez que errava, ela ria nervosamente, e Ethan apenas sorria, paciente. Em um momento, ele colocou as mãos sobre as dela, guiando seus dedos nas teclas corretas. O toque dele era firme, mas gentil, e Sofia sentiu um arrepio subir por sua espinha. Quando a música terminou, ela olhou para ele, ainda sorrindo. Acho que vou deixar isso para os profissionais. Ethan não respondeu imediatamente. Ele a observava de perto, como se estivesse tomando uma decisão difícil. Finalmente, ele murmurou. Talvez você devesse me ensinar a tocar. Seria justo, já que eu sou seu aluno. Havia algo em seu tom que a fez perder o fôlego. Antes que pudesse responder, ele se levantou e voltou à mesa onde as aulas geralmente aconteciam, mudando de assunto como se nada tivesse acontecido. Mas o momento ficou gravado na memória dela. Alguns dias depois, Ethan sugeriu algo diferente durante a aula. Sofia, tenho percebido que minhas habilidades em inglês melhoram mais rápido quando pratico situações reais.
Por que não fazemos algo fora da mansão? Sofia ficou surpresa. Como assim? Você quer dizer, praticar em um café ou algo assim? Ele assentiu. Exatamente. Ou em qualquer lugar que você sugerir. Quero testar como me saio em conversas casuais, não apenas em situações formais. Embora relutante, Sofia aceitou. Na manhã seguinte, eles foram a um café elegante no centro de Orlando. Ethan parecia diferente fora do ambiente de sua mansão. Ele estava mais descontraído, quase acessível. Enquanto eles conversavam, ele fazia perguntas a ela sobre sua vida, seus interesses e suas ambições. E você, Ethan? O que gosta de fazer quando não está trabalhando? Perguntou Sofia. Ele pareceu pensar por um momento antes de responder. Acho que gosto de coisas simples. Ler, ouvir música, tocar piano. Mas, ultimamente, sinto que algo está faltando. Sofia franziu o senho. Faltando? Como assim? Ethan desviou o olhar, como se não quisesse dizer mais nada. Mas, finalmente, ele respondeu. Às vezes, quando você tem tudo, percebe que o tudo não significa nada se não há ninguém com quem compartilhar. A sinceridade em sua voz pegou Sofia de surpresa. Ela não sabia como responder, então apenas assentiu, sentindo seu coração acelerar. Naquela noite, de volta à mansão, Ethan decidiu abrir um pouco mais sobre si mesmo. Ele a convidou para um jantar improvisado, algo que ele nunca havia feito antes. Enquanto eles comiam na elegante sala de jantar, ele contou a ela sobre seu passado, como perdeu os pais ainda jovem e como isso levou a mergulhar no trabalho para preencher o vazio. Acho que, por muito tempo, pensei que o sucesso me faria feliz. Mas agora vejo que não é tão simples assim. Sofia sentiu um aperto no peito ao ouvir aquilo. Por trás de toda a confiança e do estilo de vida luxuoso, Ethan era um homem que carregava uma dor profunda. Ela queria consolá-lo, mas não sabia como. Depois do jantar, enquanto caminhavam pelo jardim iluminado por luzes suaves, Ethan parou de repente e olhou para ela. Sofia, você já pensou em como certas pessoas aparecem em nossas vidas no momento exato em que precisamos delas? Ela parou, surpresa com a pergunta. Não sei se acredito no destino, mas... talvez. Por quê? Ethan deu um pequeno sorriso. Porque acho que você apareceu na minha vida por um motivo. Havia algo em sua voz, algo tão genuíno, que Sofia sentiu as barreiras que ela havia construído começarem a ruir. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Ethan deu um passo em sua direção, reduzindo a distância entre eles. Seus olhos estavam fixos nos dela, e o mundo parecia ter parado ao redor. Ethan, começou ela, mas ele a interrompeu. Você sente isso também, não sente? Sofia não conseguiu responder. A proximidade dele a deixava sem palavras, e o olhar em seus olhos dizia tudo o que ele não precisava verbalizar. Ela sabia que estava prestes a cruzar uma linha que não deveria, mas, ao mesmo tempo, não conseguia se afastar. Por fim, Ethan deu um passo para trás, quebrando o momento. Desculpe. Isso foi um erro. Sofia balançou a cabeça. Não foi, disse ela, antes de perceber o que estava dizendo. Ethan sorriu levemente, mas não disse mais nada. Ele apenas se virou e voltou para casa, deixando-a sozinha no jardim com seus pensamentos confusos e o coração acelerado. Naquela noite, Sofia percebeu que estava em uma encruzilhada. Havia algo em Ethan que a atraía de uma maneira que ela nunca havia experimentado antes. Mas ceder a esse sentimento significaria arriscar tudo: sua carreira, sua reputação e até mesmo sua própria sanidade emocional. Ainda assim, ela não conseguia ignorar o fato de que, pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia viva. E, no fundo, ela sabia que aquela história estava longe de acabar. A manhã seguinte ao momento no jardim trouxe uma atmosfera estranha. Sofia chegou à mansão sentindo-se nervosa, relembrando o que havia acontecido. Apesar de estar determinada a retomar o foco nas aulas, sabia que a dinâmica entre ela e Ethan jamais seria a mesma. Havia algo maior que ambos não conseguiam controlar, algo que estava cada vez mais difícil de ignorar. Quando entrou na sala de estar, encontrou Ethan parado junto à janela, com uma xícara de café na mão. Ele olhava para o horizonte, aparentemente perdido em pensamentos. Ao ouvir seus passos, ele se virou e a cumprimentou com um aceno. Bom dia, Sofia, disse ele, com a voz controlada, mas sem o sorriso que geralmente acompanhava suas palavras. Bom dia, respondeu ela, tentando soar casual. Pronto para a aula? Ethan assentiu e indicou o lugar onde costumavam trabalhar. No entanto, conforme a aula começava, ficou claro que ambos estavam distraídos.
Ethan parecia menos atento do que de costume, e Sofia tinha dificuldade em manter a linha de raciocínio. Finalmente, depois de uma longa pausa, Ethan quebrou o silêncio. Sobre ontem, começou ele, com o olhar fixo nos papéis à sua frente. Sofia sentiu o coração acelerar. Não precisamos falar sobre isso, interrompeu ela rapidamente. Podemos apenas esquecer e continuar como antes. Ethan ergueu os olhos para ela, com uma expressão que misturava frustração e algo mais profundo. Você realmente quer esquecer? Perguntou ele, sua voz baixa e carregada de emoção. Sofia hesitou. Parte dela queria negar, fingir que nada havia acontecido. Mas a outra parte, a que ela tentava reprimir, sabia que seria impossível apagar o que sentia. Ethan, isso é complicado. Você é meu aluno, e eu tenho um trabalho a fazer. Ele deu um sorriso triste. Sei que é complicado, mas algumas coisas não podem ser ignoradas, Sofia. E você sabe disso. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Sofia desviou o olhar, lutando para manter a compostura. Finalmente, Ethan suspirou e mudou de assunto, retomando a aula como se nada tivesse acontecido. Mas ambos sabiam que aquela conversa ainda estava longe de terminar. Naquela noite, Sofia se sentou em sua sala de estar, tentando organizar seus pensamentos. Sua mente estava dividida entre o desejo de seguir o coração e o senso de responsabilidade que a obrigava a manter as coisas profissionais. Ethan era um homem atraente e intrigante, mas também um desafio emocional que ela não sabia se estava pronta para enfrentar. Ela estava prestes a desistir de pensar no assunto quando seu telefone tocou. Ao ver o nome de Ethan na tela, sentiu um misto de nervosismo e expectativa. Alô? Atendeu, tentando soar tranquila. Sofia, desculpe ligar tão tarde. Espero que não esteja incomodando, disse ele, com a voz mais suave do que de costume. Não está. O que houve? Houve uma pausa do outro lado da linha, como se ele estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Preciso de sua ajuda. Não como professora, mas como alguém em quem confio. Sofia franziu o senho, intrigada. Claro. O que você precisa? Estou organizando um evento beneficente na próxima semana. Preciso de alguém para me ajudar com os preparativos. É algo importante para mim, e acho que você pode trazer a perspectiva certa. Ela ficou surpresa com o pedido. Ethan raramente falava sobre eventos sociais ou algo que envolvesse sua vida fora do trabalho. Mesmo assim, ela sentiu que não podia recusar. Tudo bem. Eu ajudo. Quando começamos? Amanhã. Posso te explicar tudo pessoalmente. Sofia concordou, mas sabia que aquela nova proximidade só tornaria as coisas mais difíceis. No dia seguinte, Sofia chegou à mansão pronta para ajudar nos preparativos. Ethan a recebeu na sala de estar, onde uma série de papéis e convites estavam espalhados sobre a mesa. Ele explicou que o evento seria um leilão beneficente em prol de uma fundação de educação, um tema que imediatamente chamou a atenção dela. Educação é algo que sempre tive em mente apoiar. Talvez porque não tive tantas oportunidades quanto deveria quando era mais jovem, explicou ele. Sofia ficou impressionada com sua sinceridade. Ethan era conhecido por sua fortuna e sucesso, mas raramente falava sobre as razões por trás de suas escolhas. É uma causa nobre, disse ela, com um sorriso. Vou fazer o que puder para ajudar. Enquanto trabalhavam juntos nos detalhes do evento, Sofia percebeu que Ethan estava diferente. Ele parecia mais aberto, mais disposto a compartilhar seus pensamentos. Em um momento, enquanto revisavam a lista de convidados, ele fez uma pausa e olhou para ela. Sabe, Sofia, às vezes penso que você entende coisas sobre mim que nem mesmo eu consigo expressar. Ela riu, tentando aliviar a tensão. Talvez seja meu lado de professora. A gente aprende a ler as pessoas. Ethan balançou a cabeça, ainda com o olhar fixo nela. Não. É mais do que isso. Antes que ela pudesse responder, ele voltou ao trabalho, mas suas palavras permaneceram com ela pelo resto do dia. Na noite do evento, Sofia estava na mansão para ajudar nos últimos ajustes. Ela vestia um elegante vestido azul, apropriado para a ocasião, mas discreto o suficiente para não chamar atenção. Quando Ethan a viu, sua expressão mudou. Ele se aproximou, vestindo um terno perfeitamente ajustado, e parou a poucos centímetros dela. Você está linda, disse ele, com a voz baixa. Sofia corou, desviando o olhar. Obrigada. E você também está muito bem. Ethan sorriu, mas havia algo em seu olhar que a deixava desconcertada. Ele ofereceu o braço para ela, guiando-a até o salão onde os convidados começavam a chegar. O evento foi um sucesso.
Sofia ficou ao lado de Ethan durante grande parte da noite, ajudando a interagir com os convidados e traduzindo quando necessário. Mas, em um momento de pausa, ele se virou para ela e murmurou: "Eu não poderia ter feito isso sem você." Sofia sorriu, mas antes que pudesse responder, Ethan inclinou-se levemente para ela, como se estivesse prestes a dizer algo mais. Porém, antes que ele pudesse continuar, um dos convidados se aproximou, interrompendo o momento. Mais tarde, quando os convidados haviam ido embora, Sofia se preparava para sair. Ethan a acompanhou até a porta, como sempre fazia, mas desta vez ele parecia relutante em deixá-la ir. "Sofia, começou ele, mas parou, como se estivesse lutando contra seus próprios pensamentos. Ela olhou para ele, esperando, mas sem pressionar. "Você é mais importante para mim do que imagina", disse ele finalmente. Sofia sentiu o coração disparar. Antes que pudesse responder, Ethan deu um passo para trás, como se percebesse que estava prestes a cruzar um limite. "Boa noite, Sofia", disse ele, com um sorriso leve. Ela deixou a mansão com o coração pesado, sabendo que estava cada vez mais envolvida. Mas também sabia que aquele era apenas o começo de algo que não poderia ser controlado. A semana após o evento beneficente trouxe uma atmosfera de mudança. Para Sofia, a linha entre professora e algo mais parecia cada vez mais tênue. Ethan, por outro lado, tornou-se ainda mais atencioso, quase protetor. O peso do que não era dito pairava sobre eles, e ambos sabiam que, eventualmente, teriam de enfrentar o que sentiam. Em uma manhã nublada, Sofia chegou à mansão com a intenção de manter o foco na aula daquele dia. Contudo, ao atravessar o amplo hall de entrada, foi surpreendida por uma cena incomum. Ethan estava no escritório, mas não estava sozinho. Uma mulher alta e elegante, com longos cabelos loiros e um vestido impecável, gesticulava animadamente enquanto falava com ele. Sofia hesitou por um momento, sentindo-se uma intrusa, mas não conseguiu evitar observar. Ethan parecia desconfortável, mas atento à conversa. Quando a mulher se virou, Sofia deu um passo para trás, temendo ser notada. Pouco depois, a mulher saiu do escritório, passando por Sofia sem nem ao menos notar sua presença. Havia algo na postura dela que exalava confiança e superioridade, deixando Sofia com uma pontada de insegurança. Ethan surgiu logo depois, com um olhar pensativo. "Quem era ela?" perguntou Sofia, antes que pudesse se conter. Ethan suspirou. "Alguém do meu passado. Não é nada com o que você precise se preocupar." O tom evasivo dele só a deixou mais intrigada, mas ela decidiu não pressionar. Ainda assim, a imagem da mulher elegante ficou em sua mente pelo resto do dia. Mais tarde, enquanto Sofia organizava seus materiais após a aula, Ethan a chamou para uma conversa. Ele parecia sério, mas também determinado. "Preciso te contar algo", começou ele, sua voz firme. Sofia franziu o senho, sentindo o coração acelerar. "O que foi?" Ethan hesitou por um momento, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. "Eu não fui completamente honesto com você sobre minha vida pessoal. Há coisas que aconteceram no passado que ainda me afetam hoje." Sofia se sentou, sentindo que algo importante estava prestes a ser revelado. "Estou ouvindo." Ethan respirou fundo antes de continuar. "A mulher que você viu hoje, ela se chama Catherine. É minha ex-noiva." O choque foi evidente no rosto de Sofia. "Ex-noiva", repetiu ela, sem conseguir esconder a surpresa. Ethan assentiu. "Tínhamos um relacionamento há alguns anos. Tudo parecia perfeito no início, mas, com o tempo, percebi que nossas prioridades eram completamente diferentes. Catherine estava mais interessada no meu dinheiro e na minha posição do que em mim como pessoa." Houve um momento de silêncio enquanto Sofia processava o que ele dissera. "E por que ela está aqui agora?" perguntou ela, cautelosa. Ethan passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela já começava a reconhecer como sinal de frustração. Ela voltou dizendo que quer uma segunda chance. "Mas eu não confio nela, Sofia. E, para ser honesto, nem sei por que estou te contando isso." Sofia sentiu uma onda de emoções conflitantes. Parte dela queria consolá-lo, mas outra parte sentia-se incomodada pela presença de Catherine. "Talvez você só precise desabafar", disse ela, tentando soar neutra. Ethan deu um sorriso triste. "Talvez. Mas, ultimamente, parece que você é a única pessoa em quem confio de verdade." As palavras dele a pegaram de surpresa. Antes que ela pudesse responder, ele se levantou e começou a caminhar pela sala. "Catherine não significa nada para mim. Quero que você saiba disso." Sofia assentiu,
mas não conseguiu dizer mais nada. Ela sabia que havia muito mais na história de Ethan do que ele estava revelando, mas não queria pressioná-lo. Ainda assim, a presença de Catherine despertou nela uma insegurança que ela não sabia como lidar. Naquela noite, Sofia tentou afastar os pensamentos sobre Ethan e Catherine, mas não conseguiu. Ela se pegou analisando cada detalhe, cada palavra que ele dissera. A confusão de sentimentos a atormentava. Por um lado, sabia que estava se envolvendo emocionalmente de uma forma que poderia ser perigosa. Por outro, sentia que Ethan precisava dela mais do que jamais admitiria. No dia seguinte, quando chegou à mansão, Ethan parecia mais calmo, mas ainda havia uma tensão no ar. Durante a aula, ele estava mais concentrado do que de costume, como se estivesse tentando provar algo. Sofia decidiu não mencionar Catherine, mas o assunto estava claramente presente na mente de ambos. Ao final da aula, Ethan a convidou para caminhar pelo jardim. Era algo que ele raramente fazia, e Sofia sentiu que ele queria dizer algo importante. Enquanto caminhavam entre as flores e arbustos perfeitamente cuidados, Ethan finalmente falou: "Eu sei que minha vida pode parecer complicada, Sofia. E, sinceramente, é. Mas quero que você saiba que, desde que você entrou na minha vida, tudo parece um pouco mais simples." Ela parou, surpresa com a sinceridade dele. "Simples?" repetiu ela, sem saber o que dizer. Ethan deu um pequeno sorriso. "Sim. Você me faz querer ser alguém melhor. Alguém que não é definido pelo passado ou pelas circunstâncias." As palavras dele a tocaram profundamente, mas também a deixaram com medo. Ethan era um homem poderoso, mas também vulnerável. E ela sabia que se envolver com ele significaria enfrentar desafios que ela nunca imaginou. "Ethan, eu não sei o que dizer", admitiu ela. Ele a olhou nos olhos, e por um momento, parecia que o mundo ao redor deles havia desaparecido. "Não precisa dizer nada. Só quero que saiba como me sinto." Sofia sentiu as barreiras que havia construído começarem a desmoronar. Mas, ao mesmo tempo, sabia que aquele momento era apenas o início de algo muito mais complexo. Enquanto voltavam para a mansão, Sofia se perguntou se estava pronta para o que viria a seguir. A presença de Catherine, as palavras de Ethan e seus próprios sentimentos conflitantes eram como peças de um quebra-cabeça que ela ainda não conseguia montar. Mas, no fundo, sabia que estava se aproximando de uma escolha que mudaria tudo. Os dias seguintes trouxeram uma tensão crescente à mansão. Embora Ethan e Sofia continuassem suas aulas, havia algo subentendido em cada interação. A presença de Catherine não era mais física, mas sua sombra pairava, despertando inseguranças e perguntas não respondidas. Sofia estava decidida a focar no trabalho e evitar distrações emocionais. No entanto, sua determinação vacilou quando, em uma tarde aparentemente tranquila, recebeu uma mensagem de Ethan pedindo que ela fosse ao escritório dele. Ao chegar, encontrou-o sentado em sua poltrona de couro, com uma expressão sombria. "Sofia, preciso de sua ajuda mais uma vez", começou ele, sem rodeios. Ela se sentou, esperando por mais explicações. "É sobre Catherine. Desde que ela apareceu, tenho recebido mensagens e ligações estranhas. Parece que alguém está tentando me chantagear." Sofia ficou alarmada. "Chantagem? Sobre o quê?" Ethan hesitou por um momento, mas decidiu ser honesto. "Sobre o motivo do nosso término. Catherine sabe de coisas que, se forem divulgadas, podem prejudicar minha reputação." Sofia sentiu uma mistura de preocupação e curiosidade. "E você acha que ela está por trás disso?" Ethan balançou a cabeça. "Não tenho certeza. Mas tudo começou logo depois que ela reapareceu." Sofia respirou fundo, tentando processar a informação. "O que você quer que eu faça?" Ethan a olhou com seriedade. "Preciso que você me ajude a entender o que está acontecendo. Tenho um amigo investigador que está analisando a situação, mas preciso de alguém em quem confio para estar comigo enquanto isso se desenrola." Sofia assentiu, mas sentiu o peso da responsabilidade crescer em seus ombros. "Claro, Ethan. Estou aqui para ajudar." Naquela noite, enquanto revisava seus próprios pensamentos sobre o que Ethan havia revelado, Sofia foi surpreendida por uma ligação. Era um número desconhecido, mas algo a fez atender. "Alô?" disse ela, cautelosa. "Sofia?" A voz do outro lado era feminina e fria. "Aqui é Catherine." Sofia ficou em silêncio por um momento, tentando processar a surpresa. "O que você quer?" perguntou ela, mantendo a voz firme. Catherine riu suavemente. "Só pensei que você deveria saber com quem está lidando. Ethan pode parecer o homem perfeito, mas ele tem seus segredos. E, acredite,
Eles são mais obscuros do que você imagina. Se você tem algo a dizer, diga de uma vez, retrucou Sofia, sem paciência para joguinhos. Só estou dizendo que ele não é tão inocente quanto parece. Pergunte a ele sobre o que aconteceu há 3 anos. Vamos ver se ele é honesto com você. Antes que Sofia pudesse responder, Catherine desligou, deixando-a com mais perguntas do que respostas. No dia seguinte, Sofia decidiu confrontar Ethan. Ela sabia que, se queria continuar ao lado dele, precisava entender o que estava acontecendo. Durante a aula, ela esperou o momento certo para trazer o assunto à tona. Ethan, preciso te perguntar algo, começou ela, tentando soar calma. Ele ergueu o olhar, surpreso pelo tom dela. Claro. O que é? O que aconteceu há 3 anos? Perguntou ela diretamente. Ethan ficou visivelmente desconfortável. Ele desviou o olhar e respirou fundo antes de responder. É uma longa história, Sofia. Tenho tempo, respondeu ela, determinada. Ele finalmente se levantou e começou a caminhar pela sala, como se o movimento o ajudasse a organizar os pensamentos. Há 3 anos, eu estava em um relacionamento sério com Catherine. Na época, eu confiava completamente nela. Mas descobri que ela estava usando informações da minha empresa para fazer negociações ilegais. Ela colocou tudo em risco, minha carreira, minha reputação, até mesmo meus funcionários. Sofia ficou chocada. E o que você fez? Ethan parou e olhou para ela. Cortei todos os laços com ela e entreguei as provas às autoridades. Mas, como você pode imaginar, isso não foi bem recebido. Catherine perdeu tudo, e desde então, ela nunca me perdoou. Sofia processou a informação, tentando entender o impacto que aquilo teve sobre ele. Então você acha que ela está tentando se vingar? Ethan assentiu. Não seria surpresa. Mas o que mais me preocupa é o que ela pode fazer para atingir as pessoas ao meu redor. E, ultimamente, isso inclui você. Sofia sentiu um calafrio. Estar ao lado de Ethan significava enfrentar desafios que ela jamais imaginou. Mais tarde, enquanto estava sozinha, Sofia se pegou refletindo sobre tudo o que havia descoberto. Ethan era um homem complexo, cheio de camadas que ela ainda estava começando a desvendar. Mas, ao mesmo tempo, havia algo nele que a fazia querer ficar, mesmo diante de todas as dificuldades. Ela sabia que estava se envolvendo em algo perigoso, mas também sabia que já era tarde demais para voltar atrás. Na manhã seguinte, enquanto se preparava para ir à mansão, Sofia recebeu outra ligação inesperada. Desta vez, era o investigador contratado por Ethan. Senhorita Sofia, meu nome é Victor. Estou ajudando o Sr. Ethan com a questão envolvendo Catherine. Preciso conversar com você pessoalmente. Ela concordou em se encontrar com ele na mansão. Quando chegou, Victor já estava lá, conversando com Ethan. Ele era um homem de meia idade, com uma expressão séria e olhos atentos. Descobrimos algo importante, disse Victor, sem rodeios. Catherine está, de fato, tentando chantagear Ethan. Mas ela não está agindo sozinha. Sofia e Ethan se entreolharam, alarmados. Quem mais está envolvido? Perguntou Ethan. Victor fez uma pausa antes de responder. Um ex-funcionário da sua empresa. Alguém que você demitiu logo após descobrir o esquema de Catherine. A revelação trouxe um novo nível de tensão. Sofia percebeu que a situação era ainda mais complicada do que imaginava. Ethan apertou as mãos em punhos, claramente frustrado. Preciso saber quem é e o que eles querem. Victor assentiu. Estou trabalhando nisso. Mas, enquanto isso, sugiro que vocês dois sejam extremamente cautelosos. Essa situação pode escalar rapidamente. Quando Victor saiu, Sofia ficou ao lado de Ethan, tentando encontrar algo para dizer. Vai ficar tudo bem, Ethan. Nós vamos resolver isso, disse ela, colocando uma mão em seu ombro. Ethan olhou para ela, e pela primeira vez, parecia realmente vulnerável. Obrigado, Sofia. Não sei o que faria sem você. Ela sorriu, mas sabia que aquelas palavras carregavam um peso maior do que ele percebia. A atmosfera na mansão de Ethan havia mudado. O brilho que antes emanava de cada canto parecia apagado, substituído por uma tensão quase palpável. Sofia sentia o peso dos segredos e das ameaças que pairavam sobre ambos, mas sabia que precisava manter a calma, tanto por Ethan quanto por si mesma. No dia seguinte, enquanto Ethan estava no escritório lidando com questões relacionadas ao chantagista, Sofia decidiu organizar suas anotações de aula na biblioteca. Contudo, sua concentração foi interrompida por uma conversa em tom elevado vinda do corredor. Ela seguiu o som até a sala de estar,
onde encontrou Catherine, novamente, discutindo com Ethan. A postura dela era desafiadora, e o olhar de Ethan, frio como gelo. Você acha que pode simplesmente apagar o passado, Ethan? Provocou Catherine. Mas esquece que eu sei quem você realmente é. Ethan manteve a calma, mas havia uma tensão evidente em sua mandíbula. Já disse que não tenho mais nada a ver com você, Catherine. Vá embora. Sofia permaneceu escondida atrás da porta, incapaz de se mover. Parte dela queria entrar e confrontar Catherine, mas outra parte sabia que aquela não era a hora. Eu vou, mas não sem antes te dar um aviso, continuou Catherine, com um sorriso sarcástico. Tudo que você está tentando esconder vai vir à tona. E, quando isso acontecer, não haverá ninguém para te salvar. Antes que Ethan pudesse responder, Catherine se virou e saiu da mansão. Assim que a porta se fechou, Sofia entrou na sala, sentindo que Ethan precisava de apoio. Está tudo bem? Perguntou ela, cautelosa. Ethan passou a mão pelos cabelos, claramente frustrado. Não, não está. Ela está tentando me quebrar, Sofia. E, honestamente, estou começando a sentir que ela pode conseguir. Sofia se aproximou, colocando uma mão no braço dele. Você é mais forte do que isso, Ethan. Não deixe ela vencer. Ele olhou para ela, seus olhos refletindo tanto gratidão quanto cansaço. É mais fácil falar do que fazer. Naquela noite, Ethan convidou Sofia para jantar. Ele disse que precisava de uma pausa, um momento de normalidade em meio ao caos. Ela hesitou, sabendo que aquele convite tinha um significado maior, mas acabou aceitando. O jantar foi preparado pelo chefe da casa e servido no terraço, com vista para as luzes de Orlando. A conversa começou leve, com ambos evitando os tópicos pesados que dominavam suas vidas. No entanto, enquanto saboreavam a sobremesa, Ethan finalmente tocou no assunto que vinha evitando. Sofia, quero que saiba que, não importa o que aconteça, eu sempre fui honesto com você sobre meus sentimentos. Ela olhou, sentindo o peso de suas palavras. Eu acredito em você, Ethan. Mas também preciso saber se há algo mais que você está escondendo. Algo que Catherine pode usar contra você. Ele respirou fundo, parecendo ponderar se devia contar algo. Há uma coisa. Algo que não contei a ninguém além de Victor. Sofia sentiu um frio na espinha, mas manteve-se firme. Pode confiar em mim. Ethan assentiu, seus olhos fixos nos dela. Quando descobriu o esquema de Catherine, as coisas ficaram mais complicadas do que apenas entregá-la às autoridades. Houve consequências. Sofia franziu o senho. Que tipo de consequências? Um dos investidores dela se voltou contra mim, alegando que eu também estava envolvido. Foi uma mentira, mas ele conseguiu criar provas falsificadas. Passei meses tentando limpar meu nome, e foi por isso que Catherine conseguiu fugir da acusação inicial. Sofia sentiu uma onda de choque. Aquilo explicava muito sobre o comportamento de Ethan, mas também levantava novas questões. E agora? Esse investidor ainda está envolvido? Ethan assentiu. Victor acha que ele está trabalhando com Catherine. É por isso que tudo isso está acontecendo agora. Eles querem me destruir. Sofia colocou a mão sobre a dele, sentindo a força por trás de sua determinação. Não vou deixar isso acontecer, Ethan. Vamos superar isso juntos. Os dias que se seguiram foram cheios de tensão. Victor continuava investigando, mas parecia que cada descoberta trazia mais perguntas do que respostas. Enquanto isso, Sofia e Ethan tentavam manter uma aparência de normalidade durante as aulas, embora ambos soubessem que estavam vivendo sobre uma bomba relógio. Em uma tarde chuvosa, Victor apareceu na mansão com novidades. Descobrimos quem é o chantagista, disse ele, entrando no escritório com um ar de urgência. Ethan e Sofia estavam presentes, ambos sentados no sofá. Victor colocou um envelope sobre a mesa. O nome dele é Gregor Ali. Ele era um dos diretores financeiros da empresa de Catherine e também o principal responsável pelas negociações ilegais. Ethan franziu o senho, reconhecendo o nome. Eu me lembro dele. Pensei que ele tivesse sido preso. Victor balançou a cabeça. Foi, mas saiu sob fiança e desapareceu. Agora parece que está trabalhando com Catherine para se vingar. Sofia sentiu o estômago revirar. A situação era mais perigosa do que ela imaginava. O que podemos fazer? Perguntou ela, ansiosa. Victor abriu o envelope e tirou algumas fotos e documentos. Temos provas suficientes para levar isso à polícia, mas precisamos ser cuidadosos. Se Catherine ou Gregor perceberem que estamos nos movendo contra eles, podem agir de forma imprevisível. Ethan assentiu,
sua expressão sombria. Faça o que for necessário, Vitor. Não vou deixar essas pessoas destruírem tudo pelo que trabalhei. Mais tarde naquela noite, enquanto Sofia revisava algumas anotações em casa, recebeu uma mensagem de Ethan. Preciso falar com você. Pode vir até a mansão? Sem hesitar, ela pegou suas coisas e foi até lá. Quando chegou, encontrou Ethan no escritório, parecendo mais calmo do que esperava. O que aconteceu? Perguntou ela. Ethan se levantou e a encarou, seus olhos cheios de emoção. Só queria te ver. Tudo está tão confuso agora, mas você é a única coisa que faz sentido. Sofia sentiu o coração disparar. As palavras dele eram simples, mas carregadas de significado. Ethan, eu. Antes que pudesse terminar, ele se aproximou e segurou suas mãos. Não precisa dizer nada. Só quero que saiba que, não importa o que aconteça, você é importante para mim. Sofia ficou em silêncio, sentindo o peso de suas palavras e a intensidade do momento. Ela sabia que estava diante de uma escolha que mudaria tudo. O silêncio na mansão naquela noite parecia mais denso que o normal, quebrado apenas pelo som ocasional do vento que fazia as árvores balançarem. Sofia e Ethan estavam no escritório, absorvendo o momento após a declaração dele. O tempo parecia ter parado, mas ambos sabiam que o mundo lá fora estava longe de ser pacífico. Logo após o jantar, Vitor ligou para Ethan, trazendo informações preocupantes. Temos um problema. Gregor foi visto perto da sua mansão hoje à tarde. Acredito que ele está monitorando seus movimentos, disse Vitor. Ethan fechou os olhos, lutando contra a frustração. Ele está ficando ousado. Você pode colocar mais segurança na propriedade? Pediu ele. Já estou providenciando. Mas você precisa estar alerta. Ethan, não sabemos até onde ele e Catherine estão dispostos a ir. Depois de desligar, Ethan olhou para Sofia, que observava com preocupação. Você deveria ficar longe de mim por um tempo, disse ele abruptamente. Sofia arregalou os olhos. O quê? Por quê? É perigoso, Sofia. Eles já sabem quem você é. Não posso arriscar que algo aconteça com você por minha causa. Ela balançou a cabeça, indignada. Não, Ethan. Eu não vou te abandonar agora. Se eles acham que podem nos assustar, estão enganados. Ethan suspirou, percebendo que seria impossível convencê-la. Só quero que você fique segura. Sofia sorriu levemente. Eu fico segura ao seu lado. Os dias seguintes foram um jogo de espera. Vitor e sua equipe intensificaram as investigações, enquanto Ethan e Sofia tentavam manter a rotina de aulas. Mas a presença invisível de Gregor e Catherine era sentida em todos os lugares, como uma sombra ameaçadora. Em uma tarde, durante uma aula, Sofia percebeu que Ethan estava distraído. Ele olhava pela janela com uma expressão distante, os dedos tamborilando na mesa. Ethan, está tudo bem? Perguntou ela. Ele se virou para ela, parecendo cansado. Só estou tentando pensar em como isso tudo vai acabar. Sofia se aproximou, sentando-se ao lado dele. Vai acabar bem. Nós temos Vitor, e você tem a mim. Não está sozinho nessa. Ethan sorriu, mas havia algo melancólico em sua expressão. Você é mais corajosa do que eu imaginava. Sofia deu de ombros. Não é coragem. É só que, quando você se importa com alguém, você faz o que for preciso. Ele a olhou por um longo momento antes de falar. E você se importa comigo? A pergunta pegou Sofia de surpresa. Ela sentiu o rosto corar, mas decidiu ser honesta. Sim, me importo. Muito mais do que deveria. Ethan não disse nada. Em vez disso, segurou a mão dela, entrelaçando os dedos nos dela. O gesto simples, mas cheio de significado, a deixou sem palavras. Naquela noite, enquanto Sofia estava em casa tentando relaxar, recebeu uma mensagem de Catherine. Seu coração acelerou ao ver o número dela aparecer novamente. Espero que esteja aproveitando seu tempo com Ethan, porque em breve, tudo que ele tem vai desmoronar. Sofia sentiu uma mistura de raiva e medo. Ela sabia que Catherine estava tentando provocá-la, mas a ameaça parecia mais real do que nunca. Sem pensar, ligou para Ethan e contou sobre a mensagem. Isso não pode continuar assim, disse ele, sua voz tensa. Vou resolver isso de uma vez por todas. Como? Perguntou Sofia, preocupada. Vitor encontrou uma maneira de expor Gregor e Catherine. Mas precisamos agir rápido. Sofia concordou em encontrá-lo na manhã seguinte para discutir o plano. Quando chegou à mansão no dia seguinte, encontrou Vitor já esperando no escritório. Ele parecia animado,
como se tivesse acabado de encontrar a peça que faltava no quebra-cabeça. Temos tudo o que precisamos para desmascará-los, anunciou ele, mostrando um pendrive. Aqui estão as provas das negociações ilegais de Gregor e as conexões de Catherine com o esquema. Ethan pegou o pendrive e olhou para Victor com gratidão. Isso é suficiente para levar aos tribunais? Victor assentiu. É mais do que suficiente. Mas há um problema. Qual? Perguntou Sofia. Catherine e Gregor estão cientes de que estamos nos movendo contra eles. Recebi informações de que eles planejam agir antes que possamos apresentar as provas. O silêncio na sala foi quebrado apenas pelo som do relógio na parede. Ethan colocou o pendrive na mesa e respirou fundo. Então precisamos ser mais rápidos. Naquela tarde, Ethan e Victor se reuniram com as autoridades para entregar as provas. Enquanto isso, Sofia permaneceu na mansão, esperando por notícias. Ela tentou se concentrar nos livros da biblioteca, mas sua mente estava em Ethan e no perigo que ele poderia estar enfrentando. Quando a noite caiu, ela ouviu o som de um carro chegando. Correu até a entrada e encontrou Ethan saindo do veículo, parecendo exausto, mas aliviado. Deu certo? Perguntou ela, ansiosa. Ethan sorriu levemente. Deu. As autoridades já estão tomando medidas contra Gregor e Catherine. Agora é só uma questão de tempo. Sofia suspirou de alívio, mas ainda havia uma tensão no ar. Isso significa que acabou? Ethan balançou a cabeça. Ainda não. Mas estamos perto. Naquela noite, enquanto Ethan e Sofia conversavam na sala, houve um som alto vindo do lado de fora. Ambos se levantaram imediatamente, seus corpos em alerta. Fique aqui, disse Ethan, indo em direção à porta. Não. Eu vou com você, insistiu Sofia. Antes que pudessem decidir, Victor apareceu na porta, com uma expressão séria. Temos um problema. Gregor invadiu os sistemas de segurança da mansão. Ele está tentando acessar algo, mas ainda não sabemos o que. Ethan apertou os punhos. É a última cartada dele. Victor assentiu. Preciso da sua permissão para agir. Ethan não hesitou. Faça o que for necessário. Sofia observou a interação, sentindo a adrenalina aumentar. Ela sabia que aquela era a reta final, o momento em que tudo seria decidido. Enquanto Victor e sua equipe trabalhavam para conter Gregor, Ethan e Sofia ficaram na mansão, esperando por notícias. O silêncio era quase insuportável, mas ambos sabiam que não podiam fazer nada além de confiar. Quando finalmente receberam a ligação de Victor, o alívio foi palpável. Gregor foi detido. Catherine também está sob custódia. Eles não vão incomodá-los mais. Ethan olhou para Sofia, seus olhos refletindo um misto de alívio e gratidão. Acabou, disse ele, quase como se estivesse tentando convencer a si mesmo. Sofia sorriu e colocou a mão no ombro dele. Não acabou. É apenas o começo. A manhã seguinte chegou como um alívio há muito esperado. A mansão de Ethan, tão cheia de tensão nos últimos dias, parecia respirar de novo. O sol atravessava as amplas janelas, iluminando cada canto com uma luz dourada, como se a própria casa estivesse celebrando o fim de um pesadelo. Ethan desceu as escadas e encontrou Sofia na cozinha, uma caneca de café nas mãos. Ela parecia tranquila, mas ele podia ver as marcas de cansaço em seus olhos. A última semana havia sido exaustiva para ambos. Dormiu bem? Perguntou ele, enquanto se servia de café. Não muito, respondeu ela com um sorriso cansado. Mas acho que, finalmente, posso relaxar um pouco. Ethan se aproximou, colocando a mão sobre a dela. Tudo isso acabou. Catherine e Gregor não têm mais poder sobre nós. Sofia olhou para ele, percebendo que havia algo diferente em seu tom. Ele parecia mais leve, como se uma parte dele tivesse renascido após enfrentar o caos. E quanto a você? Perguntou ela. Como está se sentindo? Ele deu de ombros, mas havia um brilho em seus olhos. Livre. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que posso olhar para o futuro sem o peso do passado. Sofia sorriu, mas antes que pudesse responder, Victor entrou na sala, trazendo notícias frescas. Acabei de receber uma atualização da delegacia, começou ele, segurando um tablet. Catherine e Gregor confessaram quase tudo. Estão cooperando em troca de uma pena reduzida. Ethan franziu a testa. Confessaram tudo? Isso inclui as tentativas de chantagem? Victor assentiu. Sim. E isso significa que você está completamente fora de perigo. O nome de Ethan Blake não está mais ligado a nenhum dos crimes que eles cometeram. Sofia soltou um suspiro de alívio, mas Ethan parecia mais reflexivo. E quanto aos negócios? Minha reputação?
Perguntou ele. Vitor deu um leve sorriso. Já estamos trabalhando nisso. Quando essa história vier à tona, será sobre como você foi vítima e ajudou a desmascarar um esquema de corrupção. Vai demorar um pouco, mas sua reputação vai se recuperar. Ethan agradeceu com um aceno de cabeça, mas ainda parecia perdido em pensamentos. Sofia, percebendo isso, colocou a mão no braço dele. Você conseguiu, Ethan. Superou tudo isso. Ele olhou para ela, finalmente sorrindo. Não teria conseguido sem você. Os dias seguintes foram dedicados a reconstruir. Ethan começou a participar de reuniões com seus advogados e consultores para reestruturar sua imagem pública, enquanto Sofia retomava as aulas, mas com uma abordagem mais descontraída. Ela havia decidido que, assim que a tensão diminuísse, voltaria a dar aulas para outros alunos e seguiria sua vida profissional. Apesar de ter encontrado algo profundo em Ethan, sabia que precisava manter sua própria independência. Uma noite, enquanto passeavam pelos jardins da mansão, Ethan trouxe à tona algo que vinha pensando. Sofia, você já pensou no que quer fazer depois disso tudo? Ela riu levemente. Estou tentando não pensar muito no futuro. Prefiro aproveitar o presente por enquanto. Ethan parou de andar e olhou para ela com seriedade. Eu tenho pensado muito sobre isso. E percebi que, não quero que você vá embora. Sofia sentiu o coração disparar, mas tentou manter a calma. Ethan, não estou indo embora. Só acho que precisamos de um pouco de tempo para descobrir como nossas vidas se encaixam. Ele assentiu, mas havia uma intensidade em seu olhar. Eu entendo, mas quero que saiba que, não importa o que aconteça, você tem um lugar aqui. Sempre. Sofia sorriu, sentindo a sinceridade nas palavras dele. Obrigada, Ethan. Isso significa muito para mim. Com o passar das semanas, a situação de Ethan foi se estabilizando. As notícias sobre Catherine e Gregor começaram a circular, e a narrativa pública mudou a favor dele. Ele foi convidado para entrevistas e eventos, onde pôde contar sua versão da história e limpar seu nome. Durante esse período, Sofia permaneceu ao lado dele, mas também retomou sua própria rotina. Ela começou a aceitar novos alunos e até recebeu ofertas para trabalhar em escolas prestigiadas de Orlando. Uma noite, enquanto jantavam na mansão, Ethan fez uma proposta inesperada. Tenho pensado, por que não abrimos uma escola juntos? Disse ele, casualmente. Sofia quase engasgou com o vinho. O quê? Uma escola? Ethan sorriu. Sim. Você tem talento para ensinar, e eu tenho os recursos. Poderíamos criar algo incrível juntos. Sofia ficou em silêncio por um momento, processando a ideia. É uma proposta interessante, mas preciso pensar. Ele riu. Pense o quanto quiser. Só quero que saiba que acredito em você, e acho que podemos fazer algo extraordinário juntos. Os meses seguintes trouxeram uma nova rotina para ambos. Ethan, agora livre das sombras de seu passado, começou a investir em novos projetos, enquanto Sofia aceitou a ideia de criar uma escola com ele. O projeto uniu seus talentos e os aproximou ainda mais. Apesar dos desafios, ambos encontraram no outro um ponto de equilíbrio. O amor que surgiu de maneira inesperada se tornou a base para algo sólido e duradouro. Na inauguração da escola, cercados por amigos, familiares e alunos, Ethan e Sofia fizeram discursos emocionados. Este projeto não é apenas uma escola, disse Sofia. É uma prova de que, mesmo em meio às adversidades, podemos encontrar força para recomeçar. Ethan, em seguida, acrescentou. E às vezes, quando menos esperamos, encontramos alguém que nos ajuda a ver o melhor em nós mesmos. Os aplausos foram calorosos, mas nada superou o sorriso que trocaram. Aquele era apenas o começo de uma nova fase, marcada por confiança, amor e possibilidades infinitas.